Antes não dava pra ver. A sociedade não via, a justiça não via. Muitas vezes só tínhamos uma versão. Só havia uma verdade, a que te contava. Aqui eles têm um objetivo, uma missão. Cautela, hein, rapaziada. São 4 policiais da rota, a tropa de elite de São Paulo. O senhor entra pra dentro. Entra pra dentro. Eles participam da Operação Escudo, uma das mais violentas da história do Estado. Depois do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, que também era da rota, cerca de 600 policiais foram mobilizados para prender os acusados e combater a criminalidade na Baixada Santista. Todos dessa equipe têm câmeras corporais, ou COPs, como são chamadas pelos policiais de São Paulo. São imagens de 30 de julho do ano passado, 3 dias depois da morte do soldado Patrick. O Ministério Público analisou esses arquivos de vídeo e concluiu: o que aconteceu aqui foi o homicídio de um homem que estava desarmado, que não partiu para o confronto. E a promotoria diz mais, que os policiais fizeram de tudo para dificultar a captação de imagens e do som. Pode desligar a copa? Desde 2020, a PM de São Paulo tem usado as câmeras corporais. Batalhões específicos passaram a adotá-las. A rota foi um deles. Era de manhãzinha, no Morro do Macaco, favela do Guarujá. O chefe da equipe é o 3º Sargento Eduardo de Freitas Araújo. Os outros integrantes da equipe são o cabo José Pedro Rodrigues Júnior e os soldados Augusto Vinícius de Oliveira e Vitor Nigro Pereira. Primeiro, eles abordam 3 moradores. O áudio não foi gravado em nenhuma das câmeras. O soldado Vitor mexe no celular uma vez. E depois outra. Ele olhava para um mapa. No trajeto, ninguém é abordado. Os policiais avançaram por essa viela. Aqui, um agente segura no braço do chefe da equipe e indica uma casa. O 3º Sargento Eduardo de Freitas Araújo vai para frente da casa. Aqui foi onde tudo aconteceu, nessa rua chamada Rua da Paz. Rogério Andrade de Jesus tinha 49 anos e passava as noites nessa casa. O chefe da equipe se posiciona ao lado da porta e abre. Um cachorro aparece. Às 7h46 da manhã, o Sargento Eduardo atira. Dá para ver o tranco do fuzil. Dentro da casa, Rogério morre com um tiro no peito. Na hora do tiro, esta é a imagem da câmera do soldado Augusto Vinícius. Ele está posicionado logo atrás do chefe da equipe. No mesmo horário, a câmera do cabo José Pedro apontava para o outro lado, para a rua. E a do soldado Vitor estava com a lente encoberta. Ou seja, nenhum dos 4 policiais filmou a abordagem a Rogério Andrade de Jesus. Em depoimento, o chefe da equipe disse que Rogério chegou a sacar uma arma e apontar para ele e que por isso foi baleado. Mas, para o Ministério Público, Rogério estava desarmado e mesmo assim foi executado. O que aconteceu depois do disparo reforça a acusação. O sargento Eduardo entra na casa, mas não aponta a câmera para o corpo e não mostra em nenhum momento o que seria a principal prova do suposto confronto, a arma que Rogério teria sacado. Depois da morte de Rogério, as câmeras corporais voltam a gravar o áudio. Um indivíduo estava armado no barraco lá, foi alvejado. O soldado Augusto diz que tirou a arma de Rogério. Desarmaram ele já? Desarmei. Não há imagens de Rogério sendo desarmado. Mas esta é a pistola que foi apresentada na delegacia, supostamente de Rogério. Tá comigo, Adam. Parece que tem mais coisa lá dentro, lá. Depois de atirar, o sargento entra na casa e pela movimentação da sombra, parece que ele põe alguma coisa no armário que está no chão. Segundo o Ministério Público, a sequência revela com clareza a alteração da cena do crime. Agora, é possível ver que o chefe da equipe coloca um objeto no armário. Segundo a investigação, provavelmente o agente não reparou que esse movimento também faz uma sombra. Depois, o 3º sargento filma o objeto. É um colete à prova de balas, que havia sido furtado de uma delegacia em 2022. De acordo com a promotoria, o chefe da equipe já entrou no Morro do Macaco com o colete escondido debaixo da capa da rota.
Essa imagem foi gravada depois que ele saiu da casa. A capa está aberta e não tem mais nada dentro dela. Em depoimento, o sargento negou a execução e a adulteração da cena do crime. Ele afirmou que encontrou um pacote de maconha na casa de Rogério. Eu constatei na hora, assim, um tablete desse lado e o colete, que eu não fiz a varredura. No mesmo lugar ali. Isso. Segundo a investigação, nenhuma câmera registrou imagens das drogas. Mas os policiais disseram que no total havia 2,5 kg de maconha na casa. O Ministério Público denunciou o terceiro sargento Eduardo e o soldado Augusto por homicídio. De acordo com a promotoria, os outros dois não participaram da morte de Rogério. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Eduardo e Augusto permanecerão em serviço administrativo até o fim das apurações. Os defensores públicos que representam os policiais disseram que repudiam qualquer manifestação que busque atribuir a eles qualquer responsabilidade penal, que toda pessoa só poderá ser considerada culpada depois do trânsito em julgado da sentença. Rogério Andrade de Jesus tinha passagens por roubos, fugas de cadeias, associação criminosa e até assassinato. Ele cumpriu a pena. Quando foi morto no Morro do Macaco, ele vivia em situação de rua e não devia mais nada para a justiça. Na Operação Escudo, 28 pessoas morreram por intervenção policial. Segundo o Ministério Público, em todos os casos foram abertos procedimentos de investigação. Em 8, as imagens das câmeras estão disponíveis para a promotoria. Em um dos casos investigados, os policiais militares mataram um homem armado que saiu da mata à noite em direção aos agentes. As imagens das câmeras ajudaram a inocentar os policiais. Desde a campanha eleitoral em 2022, Tarcísio de Freitas se posiciona contra o uso das câmeras. Quando assumiu o governo de São Paulo, ele não tirou os aparelhos, mas diminuiu a verba do programa. Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, Tarcísio fez a seguinte declaração. Qual a efetividade da câmera corporal na segurança do cidadão? Nenhuma. O cidadão hoje está sofrendo com roubo de celular, o cidadão está sofrendo com crime patrimonial, o cidadão está sofrendo com sequestro relâmpago, né? O cidadão está sofrendo com os feminicídios. É isso que eu tenho que combater. Sem essas câmeras, a gente fica só com a versão da polícia. A gente não tem nenhum outro elemento ou nenhuma outra fala para contrapor ou para dizer o que aconteceu. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas concluiu que as companhias da PM paulista com câmeras corporais tiveram uma redução de 57% no número de mortes decorrentes de intervenção policial e que não diminuiu a efetividade do trabalho da polícia. O registro das ocorrências de violência contra a mulher, violência doméstica, aumentou em função justamente ao que se atribui aí ao poder que a câmera corporal tem no processo de produção de provas. Pedimos entrevista com o governador Tarcísio de Freitas e também com a Secretaria de Segurança Pública. O governo de São Paulo preferiu enviar esta nota. A Secretaria de Segurança Pública disse que as câmeras contratadas estão mantidas pelo governo. São 10.125 equipamentos em operação. 2 contratos estão em vigor, sendo que o mais antigo teve sua validade estendida por mais 6 meses, com a possibilidade de ampliação para os 2 contratos. 9 de fevereiro de 2023. 2 policiais militares circulam de moto pelas ruas da periferia da Zona Leste de São Paulo. Eles registram um boletim de ocorrência dizendo que, em local de incidência de tráfico, avistaram um desconhecido que, ao visualizar as viaturas, se agachou para pegar uma sacola plástica e tentou correr para dentro de uma das vielas. Segundo os policiais, dentro da sacola havia maconha, lança-perfume, cocaína e crack. As drogas foram apresentadas na delegacia. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado a uma penitenciária enquanto aguardava o julgamento. O rapaz negou as acusações. O advogado pediu acesso às imagens das câmeras corporais à justiça. E a verdade veio à tona. Este é o momento em que os policiais encontram um rapaz que tinha 20 anos quando foi preso. Ele não se agacha para pegar nenhuma sacola e não tenta correr. As câmeras também não registraram imagens de drogas. O advogado mandou uma mensagem para mim falando: pode buscar seu filho amanhã porque ele foi absolvido. Eu agradeci a Deus. Eu me joguei no chão, foi uma alegria só. O rapaz ficou 2 meses na cadeia. A mãe o esperava na saída da penitenciária. Ele é dependente químico e não tem passagem pela polícia. Tinha ido comprar drogas quando foi abordado pelos policiais. Eu só vim aqui para pegar meu
meu negócio ir embora, nem por isso que é bom a câmera, traz a verdade à tona, né? A prisão foi feita por 2 policiais. A defesa do cabo Eric Montagnano manteve a versão de que a ocorrência foi legítima e diz que a falta de áudio nas imagens prejudica os policiais e o suspeito. O soldado Renato Bezerra da Silva não quis se manifestar. A PM ainda não foi notificada formalmente sobre esse caso. As câmeras corporais surgiram em 2005 na Inglaterra. Depois, dezenas de países também adotaram os aparelhos. Nos Estados Unidos, as câmeras se espalharam pelo país na década de 2010. Lá, em 2020, imagens de uma abordagem chocaram o mundo. George Floyd foi asfixiado pelo policial Derek Chauvin com um joelho no pescoço. O sociólogo Jeffrey Raymond estuda o impacto das câmeras no policiamento nos Estados Unidos. Apenas colocando câmeras corporais nos policiais reduziu o uso da força e também o número de queixas de cidadãos contra policiais. E se eu te dissesse que as câmeras vão ser removidas, como você reagiria? Ficaria com muito medo com o que viria a seguir. Não seria bom para os policiais. Isso não facilitaria o trabalho deles. Acho que faríamos um desserviço às nossas comunidades. No Brasil, as câmeras foram adotadas pela primeira vez em Santa Catarina, em 2019. Neste mesmo ano, as câmeras mostraram que um homem morreu em confronto com um policial. E as imagens foram fundamentais para mostrar que o policial agiu corretamente. Os policiais que atuam nesses limites da lei, eles têm, com as filmagens, uma garantia, provas de que eles estavam atuando adequadamente no serviço, né? Então isso é muito importante para garantir aos policiais esse respaldo na utilização do uso da força. Em São Paulo, a ideia de instalar câmeras corporais nasceu dentro da própria polícia. O programa foi criado em 2020 a partir da tese de doutorado de um coronel da reserva. Hoje, esses equipamentos estão presentes em 11 estados. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar foi forçada a instalar as câmeras por decisão do Supremo Tribunal Federal e começou a implementá-las no fim de 2022. Era 6 de agosto de 2023, pouco depois das 7 horas da manhã. Policiais patrulhavam essa esquina que dá acesso ao bairro de Santa Teresa. Um carro azul com 5 pessoas subiu essa pequena rua na contramão. Um policial mandou o veículo parar. Para o carro! Mas o motorista seguiu. O agente disparou. O policial alegou que o motorista avançou em sua direção. Tava armado. Eu que não vou ficar esperando já atirar em mim. O motorista disse que não ouviu o pedido para parar o carro e que avançou depois dos disparos para sobreviver. Eles estavam voltando de um bar funk, onde foram celebrar o aniversário de Guilherme Lucas Martins Matias, de 26 anos. O aniversariante estava no banco de trás e morreu. Não tinha antecedentes, era zelador de um prédio e queria cantar rap. Deixou um filho de 4 anos. Vó, eu queria que o meu pai voltasse do céu, que eu queria dar um beijo nele. Eu queria um beijo dele. É muito difícil ouvir isso dele. O cabo Júlio César Nocito, que matou Guilherme, foi denunciado por homicídio. A defesa dele disse que no momento oportuno serão apresentados argumentos que embasaram a conduta correta do PM. A PM do Rio informou que o cabo ocupa funções administrativas, está afastado do serviço nas ruas e participa de um programa de capacitação profissional. Antes da implementação das câmeras, mais de 90% desses inquéritos eram arquivados. Nesse caso do Guilherme, a gente sai da estatística. Não havia legítima defesa. O carro entrou na contramão em baixa velocidade, não houve tentativa de atropelamento e não tinha ninguém armado. Há programas que estão em curso, que estão tendo sucesso, que estão trazendo para a sociedade, para o sistema de justiça, imagens que são mais confiáveis, provas mais fidedignas que deixam mais claras essas situações importantes. Ao Fantástico, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais afirmou que o uso das câmeras é positivo, mas é preciso implementar regras claras para a utilização operacional de uso, dando mais segurança para policiais e autoridades. O governo federal estuda fazer um programa nacional que vai dar recursos para as forças policiais implementarem as câmeras. Ela protege a atividade policial, ajuda na coleta de evidências, de provas,
ela ajuda na atividade de controle da atividade policial, ajuda as corregedorias, o Ministério Público. É um processo de modernização da atividade policial que, na nossa opinião, não tem volta. Apenas com a versão do policial, este rapaz estaria preso, acusado injustamente de ser traficante. Quantos meninos podem estar presos por falta da câmera? E para a sociedade, a memória que ficaria de Guilherme, fuzilado por entrar na contramão, seria a de um criminoso, o que ele não era. É a pior dor do mundo, coração que dói muito mesmo. Que, assim, dá uma vontade de morrer junto também. Desculpa.